Sim, pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar. Show. Então, pessoal, compartilhando aqui a tela. Provavelmente vocês visualizaram aí o exemplo. E o computador de vocês, né? Na verdade, o computador não, o navegador meio que travou, né? Então, se você conseguiu visualizar, você percebeu que ele estava repetindo a palavra infinitas vezes, né? Então, a gente vai estudar aqui esse cara, essas repetições. Então, deixa eu desligar aqui minha câmera para não travar. Então, é o seguinte, né? Vamos analisar. A estrutura de programação while, qual é a função desse cara, né? Qual é a função dessa estrutura? Essa estrutura, pessoal, ela faz uma repetição usando uma condição, né? Enquanto uma determinada condição que tu coloca é verdadeira, o que está aqui dentro, pessoal, fica repetindo enquanto for verdadeiro. Ou seja, se tu analisar aqui, essa condição sempre vai ser verdadeira, né? Por quê? Porque o i é igual a 1, então ele repete. I, tu é igual a 1, repete. I, tu é igual a 1, ó, interessante que o while nós chamamos de loop, né? Na programação, a gente chama de loop. Então, imagine que você tem aqui, né, o comando while, beleza, abriu, então, fechou, bonitinho, né? O que é que vai acontecer com o while? Enquanto essa condição aqui estiver verdadeira, pessoal, ele repete todo o código que está aqui. Se eu tiver 200 mil linhas, ele vai repetir as 200 mil linhas e volta e faz pergunta de novo. É verdadeiro? Sou. Repete as 200 mil linhas e volta. É verdadeiro? Sou. Repete as 200, ou seja, enquanto aqui tiver verdadeiro, ele fica em loop, né? Ele vai ficar fazendo a condição aqui enquanto for verdadeiro, né? Então, isso aí é uma coisa interessante do while. Então, quando é que eu uso o while? Quando eu quero criar uma repetição baseada em uma condição. Em uma condição. Professor, se eu fizesse isso aqui, pessoal, e tu é maior do que 1, aí eu faço a pergunta a vocês. Quantas vezes ele ia repetir o que está aí dentro? Podem responder no chat, se quiser. Quantas vezes ele ia repetir a palavra intervalo e quebrar? Quantas vezes? Professor, pelo que eu analisei aí, né, é isso mesmo. Pelo que eu analisei, a Ana falou agora, ele não ia repetir opção nenhuma, né? Ele nem entraria aqui, ele nem entraria. Por quê? Porque o i não é maior do que 1. O i é igual a 1. Então, esta condição, ela está falsa. Ela está falsa. Quando a condição está falsa, a pessoa ele nem entra, ele nem repete, né? Se você salvar aqui, se você salvar e visualizar agora lá no seu navegador, né? Eu vou colocar aqui no navegador, localhost, php, ó, rep, ó, nenhuma, né? Ou seja, a condição está falsa, né? A condição está falsa. Beleza, tranquilo, pessoal, tranquilo. Tem como eu fazer o while parar de repetir? Tem. Aí a gente vai usar técnicas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui
primeiro exemplo, né? A gente sabe que esse enquanto aqui está infinito, tá? Mas vamos supor, se eu quisesse repetir um número de 1 a 100 e parasse no 100. Então, vamos supor que tu queira fazer a repetição de 1 a 100, né? Imagine que você tem uma máquina e você queria pregar 100 botões. 100 botões, né? Tu tem lá 100 short. Então, eu quero que essa máquina automaticamente pregue 100 botões automaticamente. Então, o programador, né, que vai programar aquela máquina, ele tem que fazer uma repetição que ela tenha um fim. Ela repita, mas ela em determinado momento ela cabe. Então, vamos tentar fazer isso. Eu vou até colocar aqui como exemplo. Repetir o número de 1 até 5. Então, beleza. Então, vamos lá. Bem, de uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. Eu vou usar o while. Enquanto. Né? Então, eu vou usar aqui o while. Beleza. Para ficar tranquilo, eu vou imprimir aqui echo. Eu vou mandar imprimir a variável i. Né? A gente criou aqui a variável i lá em cima. Eu vou usar essa mesma variável. Contando i. Bom, vamos quebrar, né? Para não ficar um do lado do outro. Quebrei. Beleza. Show de bola. Então, eu quero que ele imprime isso aqui 100 vezes. Né? Óbvio, né, pessoal? Quando é um robô, alguma coisa do tipo, a gente dá um comando elétrico, né? A gente faz alguma coisa a cada intervalo de tempo. Mas no caso aqui, questão de aprendizado, até porque a gente não tem tecnologia ainda para isso, ele vai somente imprimir na tela aquela repetição. Beleza. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Enquanto o meu i, eu tenho que chegar até 100, né? Então, eu vou fazer a seguinte lógica. Ó. For menor ou igual a 100, enquanto o meu i for menor ou igual a 100, ele vai fazer o que está aqui dentro. Aí vem a pergunta. Do jeito que está aí, do jeito que está aqui, do jeito que eu fiz agora, quantas vezes ele iria repetir o que está aqui dentro? Responda aí no chat. Do jeito que está aqui, quantas vezes ele iria repetir o que está dentro do seu bloco? Eternamente, né? Infinitamente, para sempre, forever, né, pessoal? Por quê? Porque o i sempre vai ser menor do que 100. Então, ele ia fazer aqui, ó, contando o i, que na verdade é 1, né? Contando 1, contando 1, contando 1. Então, ele ia ficar aqui infinitamente. Se você quiser testar, eu não aconselho testar agora, não. Mas eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui boa memória. Quer dizer, espero que não passe por mentiroso. Mas vamos lá, ó. Repetições. Ó. Contando i, contando i. Veja se eu puxar aqui a barra, ó. Eita, já foi feito travar. Ó. Puxei aqui a barra, ó. Vou puxar aqui. Eita. Eita, agora foi feito travar. Ó, pessoal, tá crescendo forever, ó. Ó, então tá contando, contando. Ó, você vê aqui o navegador carregando, 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 contando 1. Infinitas vezes. Infinito. Forever. Então, o que é que eu quero? Eu vou fazer uma técnica, né? Fazer uma técnica de programação que, quando chegar no 100, ele pare. Aí eu te pergunto, só existe, pessoal, uma possibilidade dele parar de repetir. Qual é essa possibilidade? Quando a condição ficar falsa. Então, o while só para de repetir quando a condição ficar falsa. É a única maneira de parar o while.
quando a condição fica falsa. Então, como aqui ela está sempre verdadeira, ele vai repetir sempre, eternamente. Aí eu tenho uma técnica. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, a variável i e vou dizer que essa variável vai pegar o valor que está dentro dela e vai somar mais um. Essa técnica tem nome, né? A gente chama de incrementador. O que é um incrementador? O que é um incrementador? Eu sempre vou acumular o valor de 1 dentro da variável. Professor, se fizer isso aqui, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai colocar 1. Toda vida que ele passar aqui, coloca 1 de novo. Coloca 1. Só que nesse caso, como eu coloco aqui, ó, o i mais 1, ele vai pegar o valor que está no i e vai somar mais 1. E vai colocar no próprio i. Então, por exemplo, ó, qual é o valor do i? 1. Aqui ele não entra, porque está dando falso. Aí ele vem para cá. E tu é menor do que 100? Sou. Então ele entrou. Contando 1, quebrou. Aí olha o que é que ele faz aqui, ó. Ignora essa linha, aí vem para cá. 1 mais 1, 2. Agora o meu i é 2. Ele volta. Lembra lá no desenho doido que eu fiz, ó? Ó o desenho doido que eu fiz. Ó. Ó. Ele vem e volta. Vem e volta. Sempre ele vai testar para ver se dá verdadeiro. Certo? Sempre ele vai voltar para ver se dá verdadeiro. Então, olha que interessante. 2, tu é menor do que 100? Sou. Escreve 2. 2 mais 1, 3. 3, tu é menor do que 100? Sou. 4, 5, 10, 30, 35, 40, 41, 42, 90, 98, 99, 100. Chegou no 100. 100, tu é menor do que 100? Sou não. Mas tu é igual a 100? Sou. Contando 100, quebrou. 100 mais 1, 101. Volta. 101, tu é menor do que 100? Sou não. 101, tu é igual a 100? Sou não. Opa! Deu falso. Acabou, saiu. Então, pessoal, com essa técnica, a gente acabou de fazer com que ele repita até 100 e parar. Então, teste aí o sisteminha de vocês. Perfeito, né, pessoal? Perfeito, né? Uma vez, eu pedi na prova, né? Eu pedi na prova desse jeito, eu pedi numa prova. Crie um algoritmo, né? Cria aí um programinha que imprima de 0 a 100 somente os números pares. Então, foi assim mais ou menos que eu pedi, eu nem lembro, né? Uma vez eu pedi assim. Aí, o que foi que a pessoa fez? O que foi que a pessoa fez? A pessoa fez isso aqui, ó. Ele basicamente não criou o while, ele fez isso aqui, fez o echo 2, echo 4 e fez até o 100. Beleza. Aí vamos lá, o cara diz assim, professor, isso tá errado? Depende. Por quê? Se eu tiver ensinado o cara a repetir, tá totalmente errado. Isso aqui não existe. Mas se eu pedisse, por exemplo, numa prova e não ensinei a repetir código, aí beleza, eu daria certo, ok, né? Na verdade, nem assim tá certo, porque ia consumir muita coisa. Mas,
Como eu não tinha ensinado a repetir, eu poderia relevar. Mas nesse caso, pessoal, como a gente está aprendendo a repetir, isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe, isso aqui é coisa de doido. Beleza, 100 é viável. Agora repete até 500. Repete até 1000, né? 5.000, não existe, né, pessoal? A pessoa ia passar. Sim, não existe, isso é inviável. Então, por exemplo, não é um exemplo. Se eu quisesse aqui ir de 1 a 100, só que eu quero só os números ímpares, entre 1 e 100. Eu quero os números ímpares entre 1 e 100. Olha só, aqui é lógico, ó. 2, concorda comigo? Concorda comigo? Ó, começa em 1. 1 mais 2, né? Aí por aí vai. Na verdade, eu poderia botar aqui, enfim, né? Eu usaria a lógica que eu quisesse. Mas, entendeu, pessoal? Então, é muito simples de resolver. Professor, se eu quisesse do 0 ao 100 só os pares, começaria aqui o i em 0 e adicionaria sempre 2, né? Então, você percebe que a lógica é sua. O importante é você entender a repetição. Só para a gente ver aqui como ia ficar. Ó, então, ele imprimir só os pares, ó. Contando 2, 4, 6, ó, até o 100. Perfeito. Mas eu vou voltar ao que estava antes, né? Beleza. Tranquilo. Show de bola. Fácil, fácil, fácil. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algo aqui mais prático, digamos assim, né? Vamos fazer mais prático. Então eu vou pedir para vocês o seguinte. Deixa eu ver que horas são. 8h50. Temos aí 20 minutos. Eu acho que dá para fazer em 20 minutos. Vamos lá. Vamos criar um arquivo novo. Vou criar aqui um arquivo novo. Save as. Eu vou chamá-lo de tabuada.php. 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 Criou. Ó, eu vou tirar esse primeiro aqui. Vou deixar esse cara aqui, começando em 1. Imaginemos o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Você foi chamado para uma empresa. Vou dar aqui. Eu não vou nem dizer o nome dessa empresa, porque a gente tem uma empresa aqui no Ceará que ela é uma das maiores produtoras de conteúdo educacional digital, né? Eu não vou dizer o nome, né, até para não promover essa empresa. Mas ela é uma escola, né? Então, vamos supor que você foi contratado e ela pediu para você criar uma tabuada que a criança possa colocar a tabuada que ela quer, né? E gerar essa tabuada. Poderia gerar ali dinamicamente, tal e tal e tal. Beleza. Então você pegou o desafio. Primeira coisa, para a gente criar uma tabuada, eu vou fazer o seguinte. Aqui depois da lista, antes do PHP, agora eu vou fazer com HTML. Vou colocar aqui um H3, gerando. Vou criar um form. O action dele é para onde ele vai, né? Vai para a mesma página. E o método que ele vai é o get. Eu já expliquei isso aqui na aula passada, né? Já eu explico de novo. Fazer aqui um input do tipo number, só vai aceitar número, e o nome vai ser número. Perfeito. Input, submit, do tipo submit, para poder enviar as informações, né? Que em vez de nome é zero. Gerar. Tabuado.
Olha só, tem isso aqui, certo? Tem o seguinte, tu tem um form, né? Tu tem um form. Este form, ele vai servir para a pessoa enviar o número que ela quer. Você sabe que no HTML, toda vida que eu quero capturar dados, né, eu quero fazer tratamento de dados, eu vou usar um formulário. Então, eu tenho um campo do tipo number e tenho uma entrada que vai enviar as informações. Vai enviar para onde? Action. Então, no caso, ele vai enviar para o próprio arquivo que a gente está tabuada. O próprio arquivo. E como ele vai enviar essas informações? Get. Ele vai enviar pelo navegador. Na aula passada, a gente trabalhou com post, né? Eu disse que o post, ele envia, mas ele protege as informações. É mais lento, mas ele protege. O get, ele não protege as informações, ele coloca ali no navegador, mas é mais rápido. Qual é que tu vai usar? Bem, depende da aplicação, né? Nesse caso, não tem nenhum risco eu mostrar um número, né, que a pessoa está mandando. Então, não tem problema. Get. No problem. Não problema. Beleza. Tranquilo, né? Então, pessoal, olha só. Eu tenho um formulário. Aí, aqui embaixo do formulário, eu vou colocar aqui um H4. E vou colocar resultado, que vai ser a tabuada, né? Beleza. A tabuada vai entrar PHP. Pessoal, lembrando que fazer dinâmica, fazer manipulação de dados, você precisa de uma programação, né? O PHP, ele é uma programação client-server, né? Então, ele vai para o servidor. Ele é compilado e tal, depois manda para o navegador. Vocês vão ver, na próxima aula a gente vai aprender JavaScript. Dava para a gente fazer isso em JavaScript, né? JavaScript ele já faz ali no próprio navegador, certo? Mas aqui no nosso PHP, né, a diferença é que eu interajo com o banco de dados, né, é uma programação. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho o form, que eu fiz aqui. Ele vai enviar as informações para a própria tela, normal, através do get. Beleza. Aí o PHP vai ser responsável por pegar essas informações. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é capturar as informações, né? Eu vou criar uma variável aqui chamada de N, que vai pegar através do get, é o nome do campo, número. Professor, peraí. Professor, isso aqui, o que é isso? Pessoal, eu já fiz isso na aula passada com vocês, ó. Vamos só ver aqui, ó. Só mostrar. Cadê o emitir? Olha só. Só que a gente trabalhou com o post, não foi? Agora a gente está usando o get. Mesma lógica, né? Mesma lógica. Ok. Perfeito. Professor, ok, beleza. Continua. Tranquilo. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos mentalizar como é uma tabuada, né? Vamos mentalizar como é uma tabuada. Deixa eu colocar aqui barra asterisco, barra. Então vamos mentalizar aqui como é uma tabuada, né? A tabuada é assim. Vou fazer aqui a de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E aí vai. 2 vezes 10. Ó, mentaliza aqui a tabuada.
Vamos tentar entender aqui a lógica da tabuada. Vamos tentar entender a lógica. Eu tenho um número que sempre se repete. Quem é esse número aqui? É o número que a pessoa quer. É a tabuada que a pessoa quer. No caso, ela vai vir do campo número, que eu peguei aqui. Agora ela é chamada de N. Peguei o que ela enviou pelo formulário e armazenei na variável N. N. Beleza. Aí aqui tem um X e aqui vem esse cara aqui. Quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Pessoal, esse cara a gente acabou de fazer. É o I. Como assim o I, professor? Pessoal, aquele gerou de quanto? De 1 até 100. Só que a nossa tabuada vai até 10. Olha o que é que eu vou fazer. Ó, olha só. 10. 10. 10. Ou seja, ele vai de 1 até 10. Qual é o valor do I? 1. É menor do que 10? É. Escreve 1. E por aí vai. Ó. Vamos ver aqui se não tem nenhum erro. Salvem aí, né? E testem. Vou salvar. Vamos ver lá. Tabuada.php. Ó, pessoal, não se preocupem, vai aparecer provavelmente esse erro aqui. Mas veja aí, ó, acessa tabuada.php, né? E aí, o de vocês estão assim? Beleza? Professor, por que está daquele jeito, né? Porque, pessoal, porque nós ainda não colocamos valor na variável n. Como tu não colocou valor na variável n, ele está pegando um valor vazio. Ele está pegando um valor vazio. Aí você me pergunta, tem como eu tratar isso? Tem sim. Mas não vem o caso agora, certo? Mas dá para tratar perfeito, sem nenhum problema, certo? Mas não vem o caso agora. O importante é, você acabou de visualizar que ele gerou de 1 a 10. Perfeito. Então agora não tem segredo. Olha só. Olha só. Aqui dentro ele já está gerando de 1 a 10. Então vamos montar a tabuada. Então eu tenho o N, que é o número que a pessoa escolhe. Eu tenho o I, que é o que vai ser gerado de 1 a 10. E falta o resultado. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou criar uma variável chamada de R de resultado, que vai receber N vezes I. Ponto e vírgula. Como é, professor? Dando o resultado. Ah, professor, entendi. Então ele vai pegar o valor de N, por exemplo, o N é 2, e vai multiplicar com o valor de I. Vamos supor que a primeira vez ele é 1. 2 vezes 1, 2.
né? Então aqui eu vou ter o resultado. Beleza. Show! Então agora é só montar a impressão da tabuada. De novo, eu já tenho N, que é número, né? Que a pessoa pegou, ó, number, né? Clicou lá, gera a tabuada. Pum! Eu tenho um número, que eu chamei de N, que é o número que a pessoa quer. Eu tenho o I, que a gente já viu que ele gerou automático, né? De 1 a 10. E aqui dentro do while, eu tenho o N, eu tenho o resultado, o R. Por que eu fiz o R dentro do while? Porque o I muda, né? Então ele vai mudando, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então ele muda, o I muda. O I vai de 1 até 10. Agora é só montar. Então vamos lá, montar. Quem é que vem primeiro? N. Vezes. O vezes, pessoal, é um X, né? É um símbolo. O vezes é um símbolo. Aí depois vem quem? O I. E o igual é um símbolo. E o R. Quebrou. E morreu Maria Preá. Você acabou de fazer aí a tabuada, né? Bem simples, bem dinâmica. Agora é só testar e ver os nossos erros. Eu vou testar aqui para vocês verem. Né? Vamos ver aqui. Pá. Toma. Então vamos lá. Deixa eu gerar aqui a tabuada de 10. Tabuada de 2, né? Gerar. Oi. Oi. Beleza, né? Beleza, 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 beleza. Show de bola. Então, ó, tabuada de 2. Tabuada de 4. Vamos lá, ó. Pum. Perfeito, pessoal. Gerou. Tabuadazinha de 4. Eu quero agora, eu sou doido. Eu quero a tabuada de 79. Vamos ver se o computador é bom mesmo. Tabuada de 79. Vamos ver. Que é isso, pessoal? Olha que coisa maravilhosa, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença de você para o computador. Por que eu digo isso? Porque você deu inteligência para ele. Você deu inteligência. Você disse como é que faz o cálculo. Só que ele faz 1 milhão de vezes, ora 1 milhão, né? Dependendo da máquina. Vamos botar, faz 1 trilhão de vezes mais rápido do que você, independente do número. Olha só, você conseguiria fazer isso aqui? Eu quero a tabuada de 1.300 e tal. 10.458. Eu quero a tabuada de multiplicar de 10.458. Toma. Olha isso. Né? Então, é show de bola, né? Então, perfeito. Foi tranquilo. É divertido, né? Então, é isso, né, pessoal? Acho que deu para a gente entender aí a ideia do PHP, certo? Óbvio que foi o nosso primeiro contato. Próxima aula, ou seja, quarta-feira, a gente vai trabalhar com JavaScript, que também é outra coisa, como diz a Ana aí, outra coisa bem divertida de trabalhar, né? Então, o PHP, ele faz o trabalho da programação. Então, a gente consegue fazer algoritmos. Vamos supor, o cara diz assim para vocês, cara, cria aí um sisteminha que calcule o financiamento de um veículo. Eu faria isso aqui com vocês bem rapidinho. Valor, porcentagem e tal. Fez os cálculos, imprimiu na tela. Cria a parte de imprimir, né? Então, o bom do PHP, óbvio, tudo que eu estou fazendo aqui,
dá para eu fazer com JavaScript. Por quê? Porque até então não estou mexendo aqui com banco de dados e tal. Mas é para você ter aí a primeira noção de programação, né? Então, basicamente, a aula a gente vai ficar por aqui. Eu vou só corrigir aí os erros do menino se deram erros. Certo, pessoal? Então, tentei corrigir, mas é isso. Buenas noites. Boa noite, boa noite. Valeu. Deu certo, Edivar? Se tu quiser, eu abro aqui uma tela para corrigir o teu erro aqui. Eu abro aqui uma reunião bem rapidinho. Não, professor, deu certo, deu certo. Era só umas coisas que eu não tava conseguindo entender. Que eu tinha Ah, entrado no meio da outra aula lá. show, show. Beleza, beleza. Próxima aula a gente vai falar JavaScript. Então, é quase a mesma estrutura. A gente revisa aí de novo. Beleza? Tá certo. Então, Beleza. pessoal, boa Valeu. noite. Até mais. Até quarta, né?